Sou Dina Maria Carreira Feliciano, nasci no Casal dos Claros, Amor, freguesia de Amor, e neste momento vivo em Pozos, Leiria. E de quem é que nos vem falar? Do meu avô, que é o António da Silva, acho que não é? E disse que também vinha falar Do meu pai. de que maneira é que esta memória deles que nos vem contar chegou até à Dina. Porque quando o meu avô, eu era pequenita, mas tenho algumas memórias dele. Mas depois o meu pai contava muita história do meu avô. Muita. Ele contava mesmo muita história do meu avô e eu fui sempre ouvindo. E o seu pai é de onde? É do Casal dos Claros. E o que é que fazia? No princípio era padeiro e depois serralheiro. E o seu avô? O meu avô trabalhava no campo. E também era da mesma zona? Sim, era do Casal dos Claros. E o seu avô e o seu pai estudaram? O meu pai estudou até a 4ª classe, o meu avô, não sei. Mas julgo que porque ele sabia ler e escrever. E a casa onde viviam era a mesma casa do seu avô? Era uma casa de família? Era outra habitação? A casa do meu avô era do meu avô, depois o meu pai construiu outra. E era também numa zona rural? Sim. E que tipo de habitação é que era? Era a habitação daquela altura, feita daqueles blocos ainda nós chamávamos de terra. Pronto, é uma casita normal, nada de... E nessa casa viviam os seus pais, a Dina e mais alguém? E uma outra avó, da parte da minha mãe. E era uma casa eletrificada, com canalização? Quando eu nasci já era, mas antes não, claro. Antes eu lembro-me deles falarem que não tinham nem luz elétrica, era com os candeeiros, mesmo nem água iam à fonte pescar com os cântaros, não tinham nem luz nem água, era à luz das velas. Isso eu lembro-me, mas pouco. E a sua mãe, que profissão é que tinha? A minha mãe trabalhava num aviário, a bico, não me lembro o nome. E estavam todos empregados naquela zona? Ou... Sim, estavam todos. O meu pai não, o meu pai estava na Marinha Grande. O meu pai trabalhou na Marinha Grande. Depois, eu disse serralheiro, mas depois foi para uma fábrica, mais tarde. E a Dina nasce em que altura? Em 67. Em 67, portanto. E ainda tem alguma memória deste período pré-74? Tenho das que o meu pai falou. E suas, a nível de escola, dos primeiros anos de escolaridade? Não. Tenho pouco. Íamos à escola, mas não, mas já não, nessa altura, porque também tinha, eu acho que ainda não... Foi nos primeiros anos? Foi nos primeiros anos, ainda não tenho... E até que idade é que a Dina estudou? Portanto, eu tirei o 9º ano. E qual é que é a ocupação que tem atualmente? Auxiliar de Educação, neste momento agora estou desempregada. E foi sempre auxiliar? Não, tive durante 19 anos uma loja por minha conta e depois fui auxiliar. Uma loja de... Artesanato e papelaria, porque nas aldeias nós podíamos ter tudo junto. Era decoração e papelaria, vendia os livros para os miúdos da escola. Era uma concentração de serviços. Sim. Sobre, neste caso, calculo que fosse o seu avô, que fosse um pequeno proprietário agrícola, que fosse jornaleiro, rural, ou não? Sim. Isso era o seu pai? Isso era o meu avô. Isso era o seu avô, pronto, ok. Então, se calhar falamos um bocadinho primeiro sobre o seu avô, se não se Sim. importar. Então, a Dina ainda conheceu o seu avô diretamente? O meu avô conheci, mas era pequenita, mas conheci. Em
então estas memórias são mais transmitidas pelo meu pai. Ok. E relativamente ao seu avô, esta profissão de pequeno proprietário agrícola, o que é que ele tinha a sua propriedade, não é? Mas que tipo de cultivo é que ele tinha, que tipo de animais é que ele tinha? Ele tinha tudo, era milho, era feijão, sei lá, o básico. E ele também trabalhava noutras propriedades? Não, era só deles, era só dele. Ele tinha, felizmente tinha muita propriedade. E a sua avó paterna também trabalhava nesta propriedade? Ou... Sim, trabalhava junto com ele, mas eu acho que a minha avó fazia aqueles poceiros, aquelas coisas em verga, fazia muito fazia umas coisas que eu até gostava de ter, aquelas esteiras iam apanhar vimos ou não sei o quê para pôr no chão, fazia muito isso. E o seu pai chegou a trabalhar nesta propriedade rural? Sim, mas pouco, porque ele foi depois, pronto, como estava mal, foi de assalto para a França. Então isso foi o seu pai, o seu avô esteve sempre... O meu avô teve sempre... No caso do seu avô, ele esteve sempre, portanto, em Portugal, se calhar fazemos sempre por partes para ser um bocadinho Pois. mais simples. Ele esteve sempre em Portugal e ele, pronto, tendo em conta que era uma profissão rural, ele alguma vez esteve ligado a algum sindicato, a alguma organização de trabalhadores aqui da região? Eu acho que daqui não. De lá ele também não. Pronto, ele era contra a PIDE. Isso eu lembro dele. E pronto, e neste caso o seu avô, então alguma vez viajou para fora de Portugal, esteve sempre cá? Eu acho que ele esteve sempre cá. Isso eu não tenho... E que memória é que ele faz então desta leiria antes do 25 de Abril? O que é que ele contava, não é? O que é que memória é que ele tem desta leiria antes do 25 de Abril? Isso eu não... Por exemplo, a nível de como era o trabalho, ou de... Porque ele morreu logo após o 25 de Abril. Portanto, ele não... Foi mesmo naquele... Passando um ano ou dois, não deu bem para... Então, eu nasci em 67, 25 de Abril foi em 74. Em 74, bem, ainda tem uns anitos, mas ele morreu logo a seguir. Então, o seu pai, que se chamava? Isaías Alves Feliciano. Isaías Alves Feliciano. Então, o seu pai estava... a primeira profissão foi... Padeiro. Padeiro, ok. E depois... Depois foi daí que ele foi de assalto para a França. Então, cá, enquanto padeiro, nunca esteve ligado a nenhuma organização? Não, o meu pai não. E então, com que idade é que emigrou? É que fugiu o assalto, não é? Neste caso. Pois, não me lembro. Ora, ele, 90, foi aí aos 30 anos, mais ou menos, 30 anos. Portanto, eu nasci em 67, foi 3 anos antes. Ok, portanto em 64. Em 64. Ok. E de que ano é que é o seu pai agora? Em que ano é que nasceu? De 43. 1943. E então, ele em 64 vai salto para a França, certo? Sim. Para que região de França? Há pouco tempo escrevi isso, mas não me lembro. E qual é que é a motivação desta Para arranjarem, pronto, porque não havia assim, empregos, só na fazenda, e ele, pronto, resolveu ir aventurar-se, foram de assalto, pronto, foram para a França, a ver se conseguiam, mas
com isto antes do 25 de Abril não podiam, portanto ele foi de assalto. Fala no plural, a sua mãe foi também com o Não. seu pai? Não. Então quem é que foi com o seu pai? Foram uns amigos dele lá, mas já não está ninguém vivo. E nessa altura o seu pai já era casado? Não. E então, esta experiência durou quanto tempo? Quanto tempo é que ele teve? Teve 3 anos. E o que é que desafios, a realidade desta imigração, que memória é que o seu pai faz desta realidade, desta presença em França? A memória, pronto, foi... Ele gostou de trabalhar lá, mas pronto, foi sempre com o objetivo de vir embora. Mas tem boas memórias de lá. Agora, até chegar lá é que foi, assim, umas aventuras... Como é que foi esta viagem? Essa viagem foi sempre que eles viam alguém, tinham que se esconder, chegaram a dormir em corrais de animais, para ninguém os ver, os que se chamavam os da PID, não é? Para ninguém os ver, e até chegar lá. Chegaram a passar fome e tudo, até porque eles não levavam nada. Sabe por onde é que foram? Por onde? Sim, porque se foram pelo norte do país, se atravessaram... Pois isso também não. E sabe se foram só eles ou se houve alguém que os foi levar? Não, foram só eles. Okay. Alguma viatura própria? Não, eles foram a pé. Foram a pé? Foram a pé. Que trabalho é que o seu pai arranja quando chega à França? A pedreiro. E foi sempre pedreiro no período que teve? Sim, nessa altura foi, sim. E neste trabalho, depois, onde é que ele fica a morar? Qual é o tipo de habitação em que ele... Era num tipo que nós chamamos agora uns contentores. Mas depois já estava, pronto, morou sempre lá nos contentores, mas já trabalhava, já não precisava de se esconder. E essa zona dessa construção mais informal, né, desses contentores, era uma zona que havia mais portugueses? Havia mais portugueses, havia. Mas também havia muitos estrangeiros, eles falavam uns com os outros, por gestos. Portanto, eram bairros de imigrantes? Imigrantes, sim. E havia assim, algum país de que ele falasse mais vezes que conhecia pessoas lá? Não, ele não referenciava nada. E esses amigos com que o seu pai foi, eles ficaram a trabalhar no mesmo local? Dispersaram-se quando chegaram? Dispersaram-se, porque o meu pai depois veio porque foi chamado para a tropa. Okay. Então, este regresso é forçado, então? É. Ok. E então, e quando regressa, volta como? Já volta... pronto, já volta normal? Já volta normal. Veio de comboio, carro? Foi de comboio, eles vieram de comboio. E a custo próprio ou foi... Foi a custo próprio. E quando chega vai diretamente para a tropa? Sim, a seguir vai logo para a tropa. E quando chega vai para a tropa, faz a formação e depois desse ano da tropa? Nesse ano da tropa eles eram para ir para o ultramar. Só que ele antes teve um acidente de moto. E então, cá em Portugal já? Sim, cá em Portugal. Ele teve em Tomar, na tropa de Tomar. Teve um acidente de moto que partiu um pé e esteve internado lá na tropa. E foi chamado para ir para ultramar. Só que ele fez umas vigarices, tipo vigarice. Para não ir para ultramar, a enfermeira, pronto, dava-se bem com ele e eles faziam-lhe o curativo e ele depois punha-lhe um bocadinho, antigamente punha-lhe um bocadinho de vinho para aquilo não estragava, mas não cerava, que era para o livrar de ir para o ultramar. Então o seu pai conseguiu não ir? Conseguiu não ir para o ultramar. E então depois deste primeiro ano, não é, em que está na tropa, consegue não ir para o ultramar,
depois acaba o serviço militar, o que é que... Foi trabalhar para o irmão, que era serralheiro. Cá em Leiria já? Não, sim, cá em Leiria, lá no Casal dos Claros. E é nessa altura que conhece a sua mãe? Ou Não, já a conhecia antes, mesmo quando ele foi da Salto para a França, já a conhecia, mas não eram E casados. quando é que casam? Casam em 60, portanto foi no ano que eu nasci, portanto 67. Então depois desse regresso, não é? Já De- depois de voltar da tropa. Da tropa, sim, eu nasci e ele na tropa. E a sua mãe de que ano é que é? Quando é que nasceu? Minha mãe é 44. E a sua mãe na altura trabalhava? Na altura em que se Não, casou? trabalhava na empalhação, empalhar garrafões. E destes anos depois já em Portugal, não é, principalmente, Sim. que memória é que os seus pais têm desta vida aqui nesta região antes do 25 de Abril? O que é que eles lhe contam sobre como é que era o dia-a-dia? Não podiam falar à vontade, tinham que estar sempre com cuidado, com medo de estar alguém, sempre viam alguém estranho, tinham mais cuidado e pronto. E quais eram as principais profissões que tinham as pessoas à época, aqui nesta zona? Aqui nesta zona era o campo e na Marinha, iam trabalhar para a Marinha Grande. Pronto, Marinha Grande, o carvão, também tinham lá a zona do carvão que é ao pé, é quase Marinha Grande, mas é lá ao pé, mas era mais para as fábricas da Marinha Grande. E que tipo de fábricas é que... Vidro, plástico, pronto, barro, mas era mais vidro. E nos tempos livres, o que é que o seu pai lhe conta que fazia? O meu pai fazia muita coisa. O meu pai caçava, na altura é antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril não sei o que é que ele fazia, mas ele foi sempre assim ativo. Eu acho que eles juntavam-se todos, jogavam às cartas, eles faziam, já nessa altura, pronto, juntavam-se nos clubes, eu acho que já havia clubes, não tenho memória, sabia. Havia assim alguma associação? Assim, nas associações, ele juntava-se nas associações, o pai pertencia sempre às associações e pronto, ajudavam-se uns aos outros e faziam assim vários jogos. E há alguma dessas associações que tivesse algum nome que se recorde? Lá foi sempre, bem, não, acho que já foi depois do 25 de Abril, agora chama-se Unidos, mas antes do 25 de Abril eu acho que ainda não havia essa associação. E havia alguma Casa do Povo em Leiria? Lá, em Amor havia. E relativamente à presença da PIDE lá na zona, o seu pai tem alguma ideia, alguma descrição de como é que era esta presença, se era mais notada, se não era? Ele conheceu, tinha uma pessoa que ele sabia mesmo que era da PIDE. E que vivia mesmo na aldeia? Sim, vivia mesmo na aldeia. Portanto, quando chegavam ao pé dele, tinham que ter o máximo cuidado. E era de conhecimento geral? Nem toda a gente sabia, mas a maior parte sabia. E era alguém que era um informador ou que era mesmo... Não, eu acho que ele era mesmo da PIDE. E alguma vez fala, por exemplo, de além desse funcionário da PIDE, de informadores ou de... Fala que às vezes andavam lá pessoas disfarçadas que não sabiam quem era para... Pronto, se alguém... E o seu pai não sabe se esteve ligado a algum movimento, a alguma associação, a algum partido? Partidos, não. Ele, na altura, não esteve ligado a nada. E a nível de greves ou de revoltas dessa época,
Lembras-te do seu pai estar envolvido em alguma destas questões? Ele não fazia greves porque ele na altura trabalhava para o irmão e por isso não... Porque se calhar se trabalhasse nas fábricas, se calhar também fazia greves. E aqui esta proximidade do Forte de Peniche, não é? Desta prisão em Peniche, havia algum peso, ou seja, conheciam pessoas que estivessem presas em Peniche? Era uma coisa de que se falasse aqui na região? Falava, mas lá do casal eu acho que não havia ninguém preso. Não, porque pronto, a minha parte sabia daquele senhor e então tinham o máximo cuidado. Mas era de conhecimento geral esta prisão aqui em Peniche, ou não? Sim, era. Relativamente ao próprio dia do 25 de Abril, que memória é que o seu pai, que relato é que o seu pai faz deste dia? Que relato? Ele diz que ficámos livres, que agora já podemos falar o que queremos, já... Pronto, não foi... Como é que se soube aqui? Como é que se soube na aldeia? Como é que chega a informação à aldeia de que houve... Eu acho que isso já foi através de televisão. Foi através da televisão, que já havia televisão nessa altura. E houve alguma movimentação assim nesse dia na aldeia ou aqui em Leiria? Aqui em Leiria não sei, pois, era pequenita e na aldeia eu penso que sim, penso que ele conta que foram os homens, as mulheres não, mas os homens foram todos lá para os cafés e tudo festejar. E depois nos meses que seguiram, principalmente no 1º de Maio e tudo mais, houve mais algumas manifestações assim na aldeia, mais algumas comemorações? Não, a aldeia era pacífica. E depois, relativamente a esta nova fase de liberdade de imprensa, de reunião e tudo mais, surgem novas associações? Há uma alteração na forma de vida na aldeia? Sim, surgem novas associações e os cafés, já as mulheres começaram a frequentar logo os cafés. Pronto, mudou totalmente. E a nível da escola? Lembras-te de alguma coisa assim que tenha mudado mais? Da escola eu não me lembro. Não, porque eu acho... era pequenita, na escola acho que foi sempre igual. Já neste pós-25 de Abril, o seu pai junta-se a algum movimento, a algum partido político? Não juntou. E lá na zona e nas zonas circundantes, tem conhecimento de algum movimento de ocupação de casas, de ocupação de terrenos agrícolas no pós-25 de Abril? Após o 25 de Abril? Que alguém ocupasse os terrenos que não eram deles. Eu ouvi falar em muita gente que ocuparam, mas depois... Mas lá na zona, não é mesmo? Sim, lá na zona. Mas isto... Ouvia dizer, mas não tem nada assim concreto. Ok. Mas era uma zona em que houvesse grandes propriedades ou era maioritariamente propriedades mais pequenas? É propriedades pequenas. Ok. E nas fábricas, principalmente, não é então nas fábricas da Marinha Grande, da Marinha mais Grande. Próximas, lembras-te de relatos de greves? Sim, lembro-me de falar em greves. E lembro-me que eles não podiam, tinham que obedecer, não podiam dizer nada. Isto antes do 25 de Abril. Sim, mas e depois nos meses no mês a seguir. Lembro-me de haver greves, mas não nada de assim insignificante. Relativamente à campanha de alfabetização do verão de 74, há alguma memória familiar relativamente a isto? Há algum dos seus familiares que se lembre desta campanha, que tenha participado nesta campanha de alfabetização? Eu penso que o meu avô participou, mas não tenho a certeza. E nestas primeiras eleições, ou se calhar neste caso voltando um bocadinho atrás,
já agora para o seu avô, que tínhamos falado que vivia sempre em Portugal, não chegou a emigrar, mas que depois então, antes do 25 de Abril, apesar de não calculo que pela idade não se tenha estado, não tenha sido destacado para nenhuma guerra no exterior, certo? O meu avô, Sim. não. Mas esteve ligado a alguns movimentos de resistência? Sim, por o que dizem, diz que sim. E que tipo de ligação é que... Pois, essa eu não sei, o meu pai é que se... Pronto, não E esta ligação aqui ao CDE, não é, nas eleições eleitorais de 1969, sabe alguma coisa sobre isto? Como é que ele se junta a esta coligação? Qual era o papel dele? E sabe se havia mais pessoas na aldeia que estivessem nesta coligação? que estejam agora vivas, não. Isso eu andei a perguntar. E então, no próprio dia do 25 de Abril, o seu avô também esteve nestas manifestações, nesta celebração? Sim, ele também teve. Já E estava assim... E posteriormente, a quando deste ano de campanha, antes das primeiras eleições, ele aproximou-se de algum partido, esteve... Eu penso que ele esteve ligado a algum partido, mas... pois não... Sabe alguma figura, alguma personagem que ele referisse, alguma figura política que ele referisse? Não, isso eu não me lembro. Nem sabe nenhum partido a que ele tivesse... Eu lembro do meu... Mas isso já era do meu pai, falar no PPD. Lembra-me disso, mas não... E sabe se o seu avô dentro do... Pronto, não sabendo do partido político, mas dentro do espectro político mais à direita, ao centro ou à esquerda, a que zonas é que ele... A que zona do espectro partidário é que ele se associou neste pós-25? Eu acho que ele era mais para a direita. E, portanto, não se lembra se houve alguma participação de qualquer um dos deles em comícios ou em campanha eleitoral? Não, isso eu não me lembro. Nem do seu pai? Não, o meu pai não. O meu pai não teve. E nestas primeiras eleições, não é? Nestas primeiras eleições, a nível familiar, qual é que é o relato destas primeiras eleições, desta primeira vez em que vão votar? Como é que é descrito isto? Como é que... Ficou todos... Foram todos votar. Mas do resto não sei, pronto, que agora que já se podia votar, não há nada assim específico. E relativamente depois à Constituição de 1976 e esta aprovação da Constituição posteriormente, e depois das eleições da Assembleia, da Presidência da República e das eleições autárquicas, houve alguma associação do seu pai a algum partido específico, neste caso nas eleições, por exemplo, autárquicas, locais, ou candidatou-se com alguma lista? Não, ele nunca se candidatou. E apoiou alguma... Ele apoiou sempre a direita. Okay. Relativamente então a neste caso, pronto, esta é uma memória que tem mais por contacto direto, não é? Mas há mais alguma história, algum episódio que o seu avô, que o seu pai, não é, tenham contado sobre esta época que gostasse de nos contar? Pois, eu tenho dessa altura, não, só desse senhor que depois do 25 de Abril esteve preso, uns poucos de anos. Do senhor que era da PIDE, sim. E depois regressou à aldeia? Regressou. E como é que foi essa recepção? Pronto, as pessoas foram pacíficas e só diziam agora. Vira-se o filho, eles costumavam dizer contra o feiticeiro, já não me lembro como é que eles diziam. Tu prendias e depois acabaste por tu seres preso.
Ele esteve preso alguns anos? Teve e uns poucos anos. E a família dele permaneceu sempre na aldeia? Permaneceu, sim. Tinha mulher, filho? Tinha uma mulher, ele não tinham filhos. Ok. E durante esse tempo em que ele esteve preso, como é que era a relação da mulher com a comunidade? Com a? Com a comunidade, com a aldeia? Ah, sim, normal. E depois quando ele volta, a que é que se dedica? Sabe qual é a profissão que ele... Ele era contabilista e continuou depois a ser contabilista. Ok. E que memórias é que a Dina tem assim destes... Quando começa, não é? Destes primeiros anos em que já vive em liberdade, mas que tem as primeiras memórias, que memórias é que tem desta nova realidade e desta adaptação das pessoas a esta nova realidade ainda, não é? Destes primeiros anos? Que as pessoas andavam à vontade e... Pronto, As pessoas falavam muito do antes. Falavam, e ainda hoje falam. Havia de ser antes... Isto havia de ser antes do 25... Havia de ter estado antes do 25 de Abril. Assim é que era, por as pessoas falarem... Muitas vezes dizem o que não devem e essas... Pronto, ainda hoje falam isso. E portanto é uma memória às vezes um bocadinho saudosista. Sim. Ok. E há alguns exemplos contrários, ou seja, de pessoas que tenham tido experiências mais negativas no pré-25 de Abril e que... Eu tenho uma senhora que conheci porque só casavam ricos com ricos. Não podiam casar pobres ricos com pobres. E tenho uma senhora que gostava muito de um senhor que era rico e até hoje, ela hoje ainda é viva e até hoje ainda, pronto, casou com outra pessoa, mas ainda hoje não mantém aquela coisa porque foi por causa do 25 de Abril. E lá na aldeia? Sim. Dina, apesar de ter nascido antes do 25 de Abril, não é como a própria diz, a maior parte das suas memórias já são em liberdade, não é? Pois, sim, sim. Mas então fazemos no próximo ano, celebramos os 50 anos do 25 de Abril e que importância é que acha que tem celebrarmos esta data? Acho que é uma memória mesmo... de agora acho que esta juventude devia de ver o que é que se passou para verem o que foi antes. Acho muito importante. E que sentimentos é que lhe despertam estas memórias não é, contadas pelo seu pai, pelo seu avô, do que era antes e como estava a referir, desta vontade, desta libertação que vem com o 25 de Abril? O que é que eu sinto? Sinto que eles passaram muito e depois, mesmo para se adaptarem, também tiveram dificuldades em adaptar-se, mas que foi para melhor. Então, se nos pudesse deixar assim só uma ideia, não é, do que é que acha que nos devemos lembrar e o que é que acha que devemos marcar nesta celebração destes 50 anos, 25 de Abril, o que é que seria? Não é? O que é que acha que temos que lembrar deste dia? Do respeito, termos todo respeito uns por os outros, porque eles passaram muito. E que não há respeito, não há... Não, estamos a perder... Acho que estamos a perder isso tudo. Cada um puxa para si. Acho que não há... Estamos cada vez piores.